Fala, família promessista! Estamos aqui novamente nessa sexta-feira. Você está aí? Comenta aí onde você está assistindo a gente. Temos irmãos de Recife, do Espírito Santo, São Mateus, irmão de São Mateus, ó, Espírito Santo, irmão de Curitiba, né? Gente, eu sempre esqueço aqui quais são as igrejas, são muitos, né, irmão? Graças a Deus, nós temos sido abençoados aí, não só com os nossos irmãos do Rio de Janeiro, mas também com os nossos irmãos em todo o Brasil, que têm nos assistido, têm participado, têm comentado. Isso é muito gratificante, ter a participação de cada um de vocês. Já deixo aqui para você, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, toca no sininho lá, para poder você receber as notificações, mesmo sabendo que toda sexta-feira nós temos aqui o nosso programa no podcast, né? Que você possa participar com a gente. É muito importante que você participe. Deixe seu comentário aí. É maravilhoso. Eu leio todos os comentários, né? Eu curto todos os comentários. E é muito bom poder ter a participação de cada um de vocês. Que Deus continue nos abençoando. Eu tenho certeza que você tem sido edificado em cada assunto, cada tema que temos trazido aqui. Que seja realmente para te ajudar no teu crescimento espiritual, na igreja local. E hoje, como você está vendo aqui, estamos com o pastor Cláudio Duarte, né? Quando você já sabe, quando ele está sentado aqui do meu lado, é porque nós temos um tema aí do Ministério de Ensino e nós temos essa oportunidade de podermos contribuir. O Ministério está aqui contribuindo, não só com o programa, mas com você, com a igreja local, abençoando a igreja local. E hoje a gente vai falar sobre pregação. Estamos aqui também com o Cláudio, estamos com o pastor Juarez, né? Com o pastor lá em Lages. Eu sempre vou confundir, né? De repente eu falo Lago dos Peixes, confundo, que é tudo com L. Parecido, né? Pastor Juarez e também com o missionário não, o diácono. Não é diácono também não. Irmão, não tem jeito não. O Mike, grande Mike, está aqui com a gente. Fala aí, Mike. Obrigado pelo convite. Bati aqui, não sei se eu bati aqui, se não bati agora. Fala aí, Cláudio. Isso aí, Cláudio. Vocês podem falar, gente. Vou começar, então. A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs que estão nos assistindo. É um motivo de muita alegria nós estarmos presentes, né? Podendo ajudar aqui os irmãos, através dessas reflexões que nós traremos hoje, né, sobre pregação, que é fundamental para a igreja, né? A igreja só chegou até aqui, né, no dia de hoje, ao longo da história, através das pregações, né? Falar do Evangelho de Cristo, ao longo da história, se tornou uma ciência, se tornou algo organizável, né? Algo que realmente é muito importante tanto para os cultos, quanto também para o evangelismo, né? Se você não organizar a sua ideia, se você não organizar as suas palavras, se você não organizar aquilo que você quer comunicar às pessoas, fica realmente muito difícil de ser entendido. E o evangelho é isso. O evangelho é comunicação da vontade e da palavra de Deus. Amém. A gente pretende falar sobre... Porque pregação é um assunto, como ele falou, muito interessante, né? A gente prega a Bíblia há muito tempo. E a gente prega as mesmas palavras, né? Aquilo que está escrito, mas a pregação sempre muda, né? É verdade. Eu olho para a pregação, acho tão interessante. A Bíblia vai falar que a palavra é viva. E é tão interessante porque a gente prega os textos. Eu já fui numa igreja em que tinha uma festividade. E a mesma pregação de manhã foi a de noite. E foi diferente. Olha só como é que é interessante isso, né? Então, é um assunto interessante para a gente comentar, porque como usar a pregação na igreja, né? E tem técnicas, né? Você tem várias técnicas, você tem várias formas de comunicar. Uns contam histórias, né? Outros já traz um testemunho, né? Algo que vivenciou. E cada um ele tem uma maneira de expor ali o pensamento, o ponto, né? Que quer ser apresentado para a igreja. E, de fato, como o pastor falou, ao longo da história, na verdade, a igreja só é igreja por causa da pregação, né? A gente tem ali Pedro, na sua confirmação, que todo mundo fala, né? Que é a confirmação dele, que ele realmente tinha se convertido, ele faz a pregação dele e essa pregação alcança 3.000 pessoas. Né? Exatamente, como a gente está comentando, ao longo da história, a pregação só foi se aperfeiçoando. E aí virou uma ciência, virou uma técnica.
no qual a gente organiza os pensamentos, organiza os argumentos, né? Eu penso pregação assim como uma redação, né? Tem a introdução, tem a parte da afirmação teológica que a gente fala na pregação, né? Qual que a pregação vai ser em torno do quê? O que você quer ensinar? Não é só chegar lá e começar a falar aquilo que vem na cabeça, não. A gente tem que ter um objetivo, né? A pregação, ela precisa ser voltada para um público-alvo, né? O que eu quero ensinar, o que eu aprendi, na verdade, né? Quando a gente escreve um sermão, quando a gente escreve uma pregação, antes de a gente comunicar aos irmãos que estão ouvindo a pregação, foi comunicada a nós uma verdade. E aí, em cima dessa verdade, a gente vai explicar quais são os pontos, né? Quais são os argumentos dentro dessa verdade que a palavra de Deus está falando com a gente. E aí, como você falou, né? Pode ser a mesma pregação, pode ser a mesma igreja, mas vai ser diferente. Porque cada pessoa também vai ouvir diferente. Isso que é interessante, né? Porque cada pessoa está vivendo uma circunstância, cada pessoa está vivendo uma história diferente. E ela vai ouvir, ela vai receber essa palavra e ela vai automaticamente aplicar aquilo que está sendo ensinado à sua história, à sua experiência, né? E diante dessas experiências é que vai surtir efeitos diferentes, né? Todos os efeitos da palavra de Deus vão, aos poucos, frutificando na vida dela. Inclusive, esse é uma das importantes questões de tratar, porque não é só pregar, né? É você conhecer o público que você está tratando, porque você pode, sim, de fato, chegar ali e apresentar uma mensagem, ser uma mensagem completamente diferente do contexto daquela igreja, do contexto que aquele povo ali está passando, e aí você gasta um tempo expondo algo que para aquele povo ali no momento, né? Não no momento assim, mas não faz sentido, é uma coisa adversa à cultura, você não consegue comunicar de forma clara aquela pregação ali, considerando Exatamente. os contextos, a sociedade, as questões financeiras, mercado, enfim, tudo isso contribui muito, né, para a perfeita comunicação do Evangelho. Legal que a gente começou falando basicamente das técnicas, né? Sim, sim. A ciência que estuda é a homilética. E a homilética ela traz para a gente algumas questões bem importantes, né? Ela vai ensinar você não só a estruturar um sermão, mas a desenvolver esse sermão. Ele vai por exemplo, ele vai trazer para você ali que existem uma pregação que você pode fazer mais temática, onde você escolhe um texto e você consegue discorrer sobre aquilo, considerando o tema central. Uma outra parte uma que eu, inclusive, gosto e uso, é a pregação expositiva. Você pega um texto, você destrincha aquele texto, geralmente, após a introdução, a gente coloca ali de 2 a 3 pontos e a gente vai fazendo algumas aplicações para a igreja. Isso que facilita, né, essa boa comunicação, você montar, sistematizar o que você quer comunicar na cabeça do pessoal. Você apresenta um texto, você faz uma introdução, e aí você fala, primeiro lugar, essa questão, e trata aquilo. Segundo lugar, essa outra questão. E aí você tem início, meio e fim na pregação, e você consegue alcançar o seu objetivo. Eu acho que é uma das diferenças hoje, né, na comunicação. E um ponto interessante que eu acho na pregação expositiva é que ela não deixa o pregador falar dela mesmo. É verdade. Né? É o texto e pronto. E isso ajuda muito a igreja no crescimento no crescimento do conhecimento. É importante a gente conhecer os pregadores. Exatamente. E tudo mais. E de forma indireta isso acontece, né? Porque o pregador, quando aquilo é comunicado com o pregador, ele coloca também muito do seu entendimento, do seu conhecimento. Né? Traz para a igreja. Mas o tema central, por meio da pregação expositiva, é justamente o Cristo, é a mensagem que a Bíblia está dizendo e pronto, né? Exatamente. É interessante a gente, quando inicia esse assunto, né, dizer que nós não somos donos da verdade, nem nada disso, né? Nem queremos, mas que existe ferramentas que nós podemos usar, né? Que nem o Mike começou dizendo, eu como aluno do saudoso pastor Miguel Correia, né? Um pregador muito famoso na nossa igreja,
professor de homilética, ele separava, quando me ensinou, né, falou sobre os tipos de pregações, né? O Mike até iniciou aí. Então, temos a temática, que é a mais comum nas igrejas, né? Que na história da nossa igreja também muito famosa, que é baseada no tema. Então, eu tenho um tema, e aí eu vou usar versículos em lugares diferentes da Bíblia Sagrada para corroborar, para confirmar aquele tema que eu propus. Sábado. A gente não pode fundamentar uma pregação sobre o sábado só num versículo, só num texto, só numa passagem, porque existem vários outros textos que são tematicamente correlacionados com o assunto sábado. Aí tem o textual, né, que é baseado só e unicamente num texto bíblico. O Miguel Correia ele vai separar ainda o textual em textual de tópicos e o textual temático, ou seja, eu vou pegar um texto bíblico, um versículo bíblico, e eu vou separar ele sobre alguns temas dentro desse texto. E o de tópicos, ele vai usar literalmente a parte do versículo. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então, cada parte do versículo vai ser um tópico do texto. E talvez a mais popular hoje em dia nas igrejas, né, todas as igrejas estão aderindo mais, e é o que eu concordo também com o Mike, né, gosto muito mais, que é a expositiva, que você vai pegar um bloco e você vai explicar aquele bloco, né, aquele bloco ali, seja uma perícope, seja um versículo, um conjunto de versículos, um capítulo que seja, né, que você vai conseguir explicar aquilo ali, aquele bloco de versículos, e que você não vai ter como fugir do tema, né? Porque vai ser o tema ditado ali. Se é Paulo falando, você vai explicar sobre Paulo falando. Se é Jesus, você vai explicar aquilo que Jesus falou, o contexto que ele falou, o porquê que ele falou. Então, essas são os tipos de mensagens que nós temos hoje nas igrejas. Mas aí vocês estão falando aqui que eu não posso abrir a Bíblia e pregar, cara? Chegar lá, descobrir que eu estou na escala lá para pregar. Tem uma história. Tem várias Abrir histórias. a Bíblia ali, fazer a roleta russa ali. Tem várias histórias. É muito difícil, né? Vamos começar, então, eu acho que o mais extraordinário. Existem pessoas que podem extraordinariamente abrirem a Bíblia e fazer uma pregação maravilhosa em cima do texto que ela escolheu ali na hora. Mas isso não pode ser regra, né? Isso é algo extraordinário. Talvez nós aqui temos histórias de pessoas que tinham esse dom, que tinham esse talento, e já aconteceu, talvez, em cultos que nós participamos, né? Mas nós, como servos de Deus, como pessoas, estudantes sérios da palavra de Deus, não podemos achar que isso é regra. Porque a palavra de Deus diz o quê? Não se preocupeis que vocês a vez de falar, né? Porque eu vos farei lembrar. E como que eu vou lembrar se eu nunca estudei, se eu nunca meditei, né? Se eu não conheço a Mas palavra? eu li esse versículo semana passada. Eu vi no TikTok. Então, é difícil a gente explicar, né, e falar com pessoas que acham que isso pode acontecer, né? Infelizmente, nós como cristãos, pregadores, que levamos o ministério da pregação a sério, nós precisamos entender que existe uma preparação que eu preciso fazer. Ter o conhecimento, né? Conhecimento principal, né? É igual você, é engraçado, né? Eu já vi, né? A pessoa ser convidada para pregar num aniversário, por exemplo, e ela ali descer além ali, falar coisas da volta de Cristo, coisa e tal. Quer dizer, não cabe, né? Se você vai falar da palavra, mas você vai trabalhar, mesmo que você vai falar geralmente sobre gratidão, né? E naquele contexto de gratidão, é claro que você tem Jesus, tem tudo, mas você vai converger aquele assunto ali de maneira que você vai falar da pessoa que está fazendo aniversário, mas você vai trazer a palavra gratidão para alcançar naquele tema. Não adianta você trazer uma mensagem ali no aniversário que você vai constranger, mas não era esse? As pessoas vão olhar, não é porque está falando, não, porque Deus mandou falar, tem muita coisa também, né?
Então, é uma preocupação que a gente... E o aniversário não é lugar de pregar, né? Não é. Você A não ser que seja o culto de aniversário. Entendeu? Mesmo um culto de aniversário, você tem uma pregação bem compacta, Estudada, né? Bem... mais concentrada. Tem que saber levar isso aí, porque senão Ué, mas você não tem que pregar em tempo e fora de tempo? aproveitar todas as No meio do oportunidades. parabéns do cara, eu vou pregar. O pastor Miguel Correia, ele dizia assim, toda pregação tem que começar com o homem na terra e terminar com o homem no céu. Eu acho interessante isso, Legal. porque quando você reflete sobre um aniversário ou sobre um casamento, a sua palavra tem que ser uma palavra de esperança, Sim. né? Uma palavra de que você está aqui hoje, mas você vai alcançar o reino dos céus. Ah, mas ele é uma pessoa incrédula, um infiel. Ah, ele é qualquer coisa, né? Porque às vezes a gente acha que a palavra de Deus é só palavra de julgamento. E não, é uma palavra de esperança. Esperança para o pecador. Prova disso são os bateristas que estão ali, que não prestam atenção na palavra, até que um dia Deus converte ele. Né? Deus converte. Então, às vezes você tem uma oportunidade, né, de pregar num aniversário, num casamento, enfim, várias circunstâncias, que você poderia baixar a lenha, descer a lenha, que se você fizer uma palavra de esperança, né, dando a ele assim alguns toques a respeito da palavra de Deus e de que ele precisa se consertar, talvez tenha um melhor efeito do que ele só lá falar da condenação, né? A pregação de Elias, né? No deserto lá, de João Batista, as palavras de condenação. Nós não podemos de maneira nenhuma ser como Jonas, né? Que era para levar uma palavra de arrependimento. E aí ele levou a palavra de arrependimento e depois ele ficou revoltado. Se arrependeu. Se arrependeu. Ficou revoltado que o pessoal se converteu, né? Então, a pregação ela precisa ter um contexto de que há esperança para o pecador. De que Jesus, de que Deus ele tem algo ruim reservado para aqueles que não obedecem, aqueles que não vão ouvir, não vão responder positivamente ao chamado do Espírito Santo, mas que aqueles que responderem positivamente serão recompensados. Sim. Então, vai muito do enfoque que nós vamos dar à nossa pregação. Vê que pode ser a mesma pregação pode ter enfoques diferentes? É verdade. Né? A justiça de Deus, ao mesmo tempo que ela pode ser recompensadora para aquele que obedece, aquele que responde positivamente, ela pode ser cruel, né? E dura para aqueles que... Depende de como você vai falar. Depende de como você vai falar. É verdade, o enfoque que você vai dar na sua mensagem. Um ponto interessante aqui, que a gente chegou a citar, né, nessa questão do se é lícito o cara chegar lá na hora da pregação, abrir, vou ler aqui qualquer versículo, né? E Deus vai falar. A gente precisa entender que o ministério da pregação é um ministério, né? E se você sabe que você tem esse dom, você gosta de fazer isso, o pré-requisito é, de fato, que você se prepare, né? Que você estude, que você se prepare para aquele momento, para não chegar ali e ser você falando. Exatamente. Né? Porque o Espírito Santo, de fato, faz lembrar, mas é um pré-requisito, ele faz você lembrar, mas lembrar do quê? Então, você precisa ter estudado, você precisa ter se preparado, dedicado tempo ali, não só no estudo, mas na oração, na busca do conhecimento. Eu costumo dizer, não sei se já citei isso aqui, que é o seguinte: o camarada que gosta de pregar, gosta de ensinar e tudo mais, e ele não gosta de estudar, tem alguma coisa errada, né? Talvez esse não seja o ministério dele. Porque o ministério da palavra, até você partir, até você morrer, é um ministério que exige de você atualizações. Então, se você tiver 60 anos e estiver pregando, pré-requisito para você fazer isso é você se atualizar. Até porque hoje a gente tem diversas demandas, né? Por exemplo, cultura apresenta para a gente a demanda do machismo cultural, feminismo. Aí tem questões da agenda LGBTQIA+. Então, apresenta diversos modos. E como
tratar essas questões se você não está preparado para lidar com isso, né? As pessoas falam, beleza, que e às vezes eu acredito que eles falam até com uma determinada razão, porque se você tem esse problema na comunidade em que você pastoreia e você não está preparado para falar daquilo, as ovelhas são suas, você não pode esperar que uma outra pessoa chegue para tratar. É um problema seu e você precisa tratar, é responsabilidade sua tratar. Então, se você não tem essa preparação para lidar com essas questões, esse é um grande problema, né? Por isso que a gente sempre fala, cara, seu ministério de ensino, seu ministério de palavra, estuda, busca uma formação teológica, leia livros, né? Hoje a gente tem um acesso muito fácil a conteúdo. Antigamente o pessoal falava assim, não, porque comprar livro é muito caro. De fato, é muito caro. Mas, graças a Deus, a Amazon chegou... Não é patrocínio. Não está patrocinando. Patrocina nós. Se quiser, patrocina nós. Mas hoje, a Amazon ela disponibiliza, por exemplo, o Kindle. E ali no Kindle, você tem acesso a diversas literaturas. E você tem acesso a teologia sistemática, teologia histórica, teologia bíblica. Isso abre um leque para você que hoje você não consegue dizer assim, não tenho tempo. Se você for viajar daqui para São Paulo, 6 horas, você consegue ler ali tranquilamente, sem o seu estômago embrulhar, sem você passar por nenhum perrengue, né? É uma coisa gostosa. Então, é até bom a gente avaliar, né, para as pessoas que têm e gostam desse dom de ensino, que a igreja muda, né? E ela vai atendendo às demandas da sociedade. Antigamente até funcionava, não estou dizendo que não funcione hoje, mas os tempos mudam, funcionava você de fato chegar ali, você abre um versículo, você lê, você expõe. Mas hoje o tempo mudou e hoje a pessoa ela quer saber o motivo, a razão, por quê. Hoje, se você não for um cara que estuda, você é praticamente um cara vai se tornar irrelevante em algum momento, porque você não vai conseguir comunicar o evangelho da forma como ele que ele deve ser comunicado, né? Porque hoje nós temos muito mais porquês do que antigamente. E como responder a isso se eu não sou um cara hoje preparado? Hoje a informação é fácil, o acesso. A informação é fácil. Você abre o Google ali, Para você ter uma ideia, lá em Piedade a gente tem uma classe de liderança que a gente está estudando teologia bíblica. E é você falando e as pessoas elas estão buscando ali informação, não só para poder acrescentar, mas também para confirmar aquilo que você está falando. Então, às vezes, você coloca uma informação e o cara está falando, opa, mas aqui está dizendo que é isso. E aí, como você resolve isso? E um dos problemas é que a gente passa uma informação correta, mas nem sempre a informação que o camarada está ali na palma da mão dele é a informação correta. Mas como você vai dizer para ele que não é a informação correta? Como você vai provar, né? Que aquilo... Como prova que não é a informação correta? Né? Eu achei interessante, Mike, um negócio que o Mike falou, que é sobre comunicar o evangelho. E comunicar é muito diferente de você falar o evangelho. Porque comunicação envolve alguns elementos. E que o pregador não pode ser sujeira, não pode ser algo que impeça essa comunicação, né? Então, veja bem, a comunicação envolve mensagem, processamento da mensagem e feedback. Então, veja bem, às vezes, no comunicar, e a mensagem chega na pessoa, ela reflete, e quando ela vai te dar o feedback, você precisa entender e saber se aquilo que você está falando, aquilo que você está querendo comunicar, se nesse processo não houve um ruído, né, que fala o ruído, né? E o pregador, muitas vezes, se torna um ruído nessa comunicação do evangelho, né? Nessa comunicação daquilo que ele quer passar. Porque através de uma maneira de se comportar diferente, né, do que aquilo que se espera de um pregador, maneira de falar, maneira de se expressar, como você falou também no início lá, os exemplos que ele usou, o contexto, né, que ele usou, né? Como que a gente vai falar, por exemplo, uma tribo lá no deserto do Saara, como que a gente vai falar e dar exemplos de coisas do gelo lá do Alasca? Não tem como. Como que a gente vai no interior falar para uma comunidade rural, né? Como nós vamos falar coisas sobre congestionamento, como internet, como que a gente vai falar, explicar as coisas num contexto diferente, né? Então, tudo que eu vou exemplificar, eu preciso seguir os passos de Jesus, né? Jesus falava lá no interior, o pessoal, ele dava exemplos de figueira, né? De videira.
Então, ele usava uma linguagem muito mais comum para o povo que estava ouvindo ele, né? E quando ele estava na cidade, ele dava outros exemplos. Ele dava um exemplo de cidades, né? De monte. Então, é interessante, né? Quando ele fala assim, como vamos esconder uma cidade edificada pelo monte, sobre um monte? Onde que ele estava? Ele estava no Monte das Oliveiras, ou seja, as pessoas estavam exatamente entendendo aquilo que ele estava querendo dizer. Né? Vivendo aquilo. Então, quando a gente vai pregar, nós temos que escolher, né, exemplos que a gente vai falar, histórias que vamos contar, né? E até é interessante que tem pastor que só prega em cima de história, né? Pastor e irmãos também. Mas escolher certos tipos de histórias que não elevem o pregador, né? Principalmente. Às vezes a gente fica olhando assim, pô, esse cara é o Superman, né? Ele só fala de Quando coisas eu que ele... quero ser igual a ele, 50 anos pregando. Quando Né? eu quero ser igual a ele, porque ele se eleva demais. Então a gente precisa sempre ter histórias comedidas, né? Evitar histórias que elevem o ego do pregador, né? Eu costumo pensar, e sempre que eu vou dar palestra sobre isso, eu costumo dizer que existe uma palavra que eu tento usar o menos possível no púlpito, e que, se todos nós fizéssemos, seria bom, né? Que é a palavra de 2 vogais, começa com E e termina com U. Né? Porque quando a gente começa, porque eu fiz, eu aconteci, né? Aí acaba que a mensagem toda não é mais sobre Jesus, não é mais sobre Paulo, não é sobre o que eles fizeram, o que eles falaram, é sobre o eu, né? A sua obra. Isso, o eu e minha obra, né? E o vocês também, né? Às vezes o pregador ele fica distante do público, né? Da igreja, quando ele começa a colocar que vocês precisam fazer isso. Eu gosto do nós, né? Exatamente. Nós estamos em pecado, nós erramos, né? Nós vamos vencer, né? Porque se você usar tanto eu quanto você está de fora. Você está dizendo que o pessoal tem que fazer, mas você é diferente, você E o que superior. é incoerente, né? Incoerente. Porque se a gente partir do princípio que a gente é um corpo, então, se um sofre, todo mundo sofre. Né? Então, a gente pode excluir essas duas aí e usar o mínimo. E é interessante que você falou, né? Que é assim, eu fiz isso e vocês não fazem. Aí está totalmente fazendo separação, que não é legal. Não Ou seja, eu estou certo e vocês estão estão errados. errados. É perigoso. Muito perigoso. Quanto tem uma estimativa aí, não tem? Não sei se vocês sabem, né? Tem uma estimativa de tempo de dedicação para poder o pregador elaborar a sua mensagem, estudar, avaliar, montar ela ali. Vocês já pararam? Tem isso, não tem? Vocês lembram? Geralmente, assim, se a gente pegar essa questão de tempo historicamente, por exemplo, na época lá da João Calvino, o cara reservava era uma semana, às vezes até mais, né? Porque então, uma questão interessante da pregação na história é porque os pais reformadores eles sempre pregavam de forma sistemática, né? Então, por exemplo, se eles vão pregar Gênesis... Era a profissão deles, né? Isso. Eles eram catedráticos, então os sermões, no domingo pela manhã, nos cultos oficiais, já era do catedrático. Então, Calvino... historicamente, né, ele vivia de estudo, né? Então ele estudava o sermão ali e era rotineiramente. Então e o interessante e eu acredito também que seja uma das formas mais eficazes hoje da gente dar levar um conhecimento amplo da Bíblia para as pessoas é o seguinte: se ele vai, beleza, vamos pregar aqui em Gênesis, então nossa série vai ser Gênesis. Ele fala Gênesis 1, 2, 3, 4 até o final. Então, isso faz com que a pessoa tenha uma visão mais ampla, né? E isso dedicava muito tempo para fazer, né? Às vezes ele levava um ano para poder comunicar. Terminar. E o povo estava ok, porque estava conhecendo. Então, se a gente partir do princípio do tempo para comunicar de estudo, a gente vai falar que Calvino ele estudava para pregar 1 ano, né? Mas, assim, hoje, como é o costume das pessoas. Eu, por exemplo, se você me convidar a pregar na sua igreja, uma semana
um mês, eu gosto sempre de reservar ali uma semaninha, né? Porque dá tempo de você ler, de você se atualizar, buscar um pouquinho de conhecimento, a cultura daquele povo. Então, quando você chega para pregar, você já tem um tempo legal para se preparar. Ainda mais que a gente tem trabalho, nossa profissão não é... A gente tem que pegar tempos, né? Precisa um tempo, né? Às vezes você fala assim, beleza, vou levar aqui uma semana para preparar o meu sermão. Mas, às vezes, num dia você tira o quê? 40 minutos, 1 hora. No fim das contas, você levou 5 horas para poder preparar aquilo. Mas é bom separar ali uma semana, 2 semanas, talvez, para você refletir no tema, né? Refletir, Isso, eu acho que você pode tirar coisas práticas também. Isso, é muito particular, né? É muito particular. De cada pregador, né? Mas é interessante você sempre ter em mente aquilo que você vai pregar e o que Deus gostaria que fosse falado em cima daquele texto que você está meditando, né? Você não pode achar que você... agora eu vou ler e vou fazer e deu, acabou. Tem gente que tem esse talento? Pode ser que tenha. Não é o meu caso, né? Também não é o meu. Então, por exemplo, eu pego a mensagem... Normalmente funciona assim. Eu pego o texto bíblico, eu leio o texto bíblico, e aí eu vou tirar momentos para ler, né? Ele. Vou ler 1 vez, 2 vezes, vou ler em outras versões, para a gente poder ter uma visão mais geral do que ele... E aí eu vou ficar, ao longo do tempo, remoendo aqueles versículos, né? Vou remoer, vou pensar sobre eles. É a importância da meditação. Meditação, vou meditar em cima deles. E aí isso vai depender. Às vezes vai ser um mês, né? Ou vai ser uma semana. Por isso que sempre quando me convidam para pregar, né? Eu pergunto, tem tema? Tem. O tema é esse. Então eu vou meditar em cima daquilo. Não tem. Aí eu vou procurar um versículo bíblico e vou meditar. Então, isso pode acontecer em uma semana, pode acontecer em um mês, pode ser que em 2, 3 dias, quando o tema é livre, Deus vai dizer, eu vou sentir e vou dizer, eu acho que não é esse versículo, vou para outro. Um versículo que eu consiga extrair mais lições para a minha vida, para a minha prática, né? E aí, em cima disso, eu vou levar para a igreja, em cima daquilo que eu aprendi. Porque é importante o pregador pregar algo que ele aprendeu. Pregar algo que ele está vivendo. Né? Porque, às vezes, eu medito, acho as lições, mas eu não aplico aquilo na minha vida. Né? Então, isso acaba criando... Não. Esse propósito é a aplicação, né? Exatamente. É a aplicação. Porque vai criar aquela distância, né? Poxa, mas o fulano de tal está pregando isso, mas ele age assim, né? Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes, porque você... É lógico, todo mundo tem tempo para se arrepender, tem tempo para se adequar, né? E toda vez que você prega uma mensagem que ela falou com você, e principalmente quando é você falou, né, de exortação, você explicar que você está falando aquilo, mas a exortação veio primeiro para o pregador. Né? O pregador, ele é exortado primeiro. Porque o pregador, ele leva uma lição que ele já levou. Ou ele prega, né? Aquilo que já sabe, já aprendeu. Que ele já aprendeu, né? Já tocou nele, né? Vocês estão falando de tema, né? As igrejas hoje, a grande maioria que eu tenho visto, elas têm usado da pregação em série, né? O que vocês acham sobre a pregação em série? O Mike até abordou aí no início, né? Falou um pouquinho aqui sobre como que Calvino fazia, né? Ele pegava um livro... Desenvolvia. E ele desenvolvia aquele livro durante um ano na igreja dele, na catedral dele, né? Eu acho interessante a gente trabalhar de modo temático. Só que a igreja ela precisa também entender os cultos temáticos, né? O sermão temático que vai girar em torno daquela série, né? Precisa ser construído, né? Precisa ser construído na igreja local. Por quê? Porque muitos irmãos, eles não entendem. Eles acham dificuldades, né? Eles acham que, não, mas vai ficar preso. Mas
a equipe de louvor vai ter que cantar de acordo com o tema do culto, da pregação. E isso revela para a gente o quanto que a nossa teologia do culto ela está muito defasada na nossa igreja, né? Porque o culto ele precisa falar, precisa comunicar, tudo aquilo vai ser pregado. Precisa ser compreendido também. Precisa ser compreendido. É. Porque se eu tenho, por exemplo, um culto, né? E o louvor está falando lá de chuva, de água viva, e a mensagem é sobre fogo. Vai dar ruim. Né? Então, o ideal é que todas as coisas trabalhem no culto harmoniosamente, para que os irmãos, na hora que for pregar, já tenham ouvido, né, a pregação, Ele o vai louvor, entrar, vai entender, a oração, vai e aí finalizar. tudo aquilo que vai ser falado na pregação já foi trabalhado antes, através do louvor, através das orações. E é legal, o pastor Jair falou aqui, é que, geralmente, quando a gente trata de culto, né, as pessoas têm a ideia de que quem vai comunicar a mensagem, o evangelho, é só o pregador. Mas não. Tudo precisa comunicar. No culto, tudo precisa comunicar o evangelho. E, principalmente, já que inicia com louvor, né, o louvor precisa comunicar o evangelho. É parte da construção também, né? Então, o louvor ele precisa comunicar aquilo que está sendo dito, preparando, aquecendo, né, os corações exatamente. do pessoal para poder receber a mensagem. É basicamente aquilo, né? Você tem um solo e aí você vai arar aquele solo para poder jogar a semente para poder germinar. Então, a ideia da construção do culto realmente deve ser essa, né? Os ministérios, eles precisam trabalhar caminhando para um mesmo objetivo, para um mesmo caminho. E essa também é a importância da comunicação externa dos ministérios, né? Porque, por exemplo, se ele vai pregar sobre fogo, e eu sou o líder do louvor, então eu preciso me comunicar. E aí, pastor, tudo bem? Qual a ideia qual tema o senhor vai trabalhar? Porque eu, com a minha equipe, consigo fazer uma coisa que é mais coerente. Isso, vai ajudar o pregador, né? Não adianta ele estar falando do naufrágio do apóstolo Paulo e eu estar lá falando da pulga do cavalo de Faraó. Não tem como. Então, são coisas completamente E no final distintas. fecha com música de gratidão. Não tem como, né? Então, tudo precisa comunicar a mesma ideia. Tudo precisa fazer sentido. Porque, senão, a igreja, a comunicação se torna irrelevante. E aí vocês acham que a pregação em série ela tem esse benefício? Eu acho que tem um ela benefício também Acredito que para aquele pastor, por exemplo. A gente sabe que tem igrejas que têm uma realidade diferente. Mesquita, a gente tem muitos pregadores. Mas, às vezes, a igreja só tem uma vez só o pastor. É verdade. Então, se a gente for botar bem pequena a ideia ali, só tem um. Como é que esse cara faz? Eu tenho um ou dois para ajudar ele. E como é que ele vai ficar criando? A pregação em série vai ajudar muito ele. Vai ajudar. Porque ele já sabe o que ele vai falar. Ele só precisa dividir. Entendeu? Então, o cara não tem que ficar toda hora procurando tema, que é muito difícil, né? Eu tô gostando desse formato, porque antes a gente tinha que ficar, meu Deus, o que eu vou pregar? Exatamente. E tem um problema aí que às vezes a gente precisa até desmistificar, porque às vezes a pessoa pensa assim, tem muita gente que pensa, já ouvi falar, não, o Espírito Santo tem que trabalhar com liberdade na igreja. Aí a pessoa está pensando que a gente está aprendendo o Espírito Santo. É verdade, Não, interessante. eu penso diferente, eu penso que eu nunca vi, né? Deus ele é extremamente organizado. Você vai para o Gênesis ali, é uma organização ali tremenda. Então, assim, quando a igreja entra nesse propósito com Deus e organiza tudo, horário, tudo funcionando direitinho, ali, meio e fim, a gente não está engessando o Espírito Santo, não. A gente está fazendo com que o trabalho ande conforme aquilo que ele quer falar. Né? A gente pensa, não, quando a gente pensa em liberdade, as pessoas confundem, né? Isso. Acha, não, o pregador vai falar o que ele quiser, não sei o que lá. Não, se Deus quiser fazer um movimento diferente, ele vai fazer. E a igreja vai sentir. E a gente não vai ter problema com isso, não. Mas, se a gente andar de forma bem organizada, é isso que o Espírito Santo quer. Eu penso que é assim, essa forma que eu penso. Tenho um pouco, você citou uma questão, eu tenho um pouco de dificuldade com essa questão desse argumento. Por exemplo, o camarada que prega, e aí chega num momento e fala assim, mas eu não sei o que eu vou pregar. A gente parte do princípio que o meu ministério é pregação, o meu ministério é ensino. Pré-requisito que sustenta o meu ministério é estudo. Logo, eu estudo. E se eu estudo, eu não tenho essa dúvida de o que é que eu vou pregar.
Sim. Né? Porque eu tenho uma linha, eu estou alimentando o meu ministério. Isso é muito comum, né? Se você fala assim, olha, você vai pregar. Aí você diz, meu Deus, tem que correr aqui para poder fazer uma mensagem. Mas o cara que já tem um fluxo, que entende o seu Tem uma ministério... vida já, né? Tem uma vida de estudo, que ele entendeu o seu ministério, entendeu a importância da preparação dele, da sua preparação pessoal para a pregação, ele não tem essa questão. Você pode chamar ele para pregar de madrugada, que ele vai, beleza, tem um sermão aqui preparado. Porque isso está na rotina dele, né? Então, isso deveria ser cada vez menor entre o povo. Por quê? Porque se você tem um ministério de ensino, entende-se que você estuda. E se você estuda, você não tem por que nutrir esse argumento de ai, meu Deus, e agora o que eu vou pregar? Eu acho que nesse argumento do Mike aqui, até cabe aquele negócio do vou abrir aqui Sim. e vou pregar, né? Porque você já tem. Porque se você já tem... Só né? pegar o texto que você... Aí é fácil, domina, aí eu né? consigo, né? É. Aí realmente, se a pessoa, por exemplo, tem uma vida de pregação, uma vida de estudo... Devocional ali. Aí sim, aí eu posso abrir a Bíblia aqui, no texto que eu quiser, e eu vou pregar, porque eu já estudei aquele livro. Eu já estudei aquele texto, eu já estudei aquela Já tá mensagem, eu já tenho uma né? mensagem organizada sobre isso. Aí tudo bem. E interessante sobre a liberdade que você falou, comumente, né, as pessoas vêm com esse argumento. Ah, não, mas a gente vai engessar o Espírito Santo. Irmãos, não tem como alguém prender o Espírito Santo, irmãos. Esteja dito. Vai Né? falar. Tipo assim, esse argumento é um argumento de quem está limitando o Espírito Santo. Né? Porque se você acha que algum ser humano consegue limitar o Espírito Santo, aí você precisa estudar um pouco mais sobre o Espírito Santo, né? Porque por mais que a gente tente, o ser humano, né, tente, não tem como, irmãos. O Espírito Santo, ele é Deus juntamente com o Pai e o Filho, né? E ele é todo poderoso, então não tem como. E ele age até quando a gente não quer, né? Às vezes a gente está lá escrevendo sermão e aí eu penso, poxa, pai, esse texto é um pouco duro, né? Eu vou aqui aliviar. E aí você escreve a mensagem lá e aí quando você está lá na hora de pregar, Não adiantou nada, né? quando você já falou, Já era. você já falou. Ele quis, né? Ele quis. A gente sabe de várias vezes, de vários exemplos, né, que a gente está escrevendo e a gente acha muito duro, mas quando está lá na hora de pregar, Deus te impele, Deus te toma de certa maneira que você fala o que precisa ser falado e o melhor, as pessoas ouvem como tem que ouvir, que é de espírito quebrantado, de coração, né, quebrantado. E depois a pessoa procura e diz, poxa, pastor, olha, eu estava precisando dessa palavra, né? É lógico que a gente sempre, né, vai falar da melhor maneira, vai procurar as melhores palavras. Deus vai usar, né, a gente da melhor maneira para que a gente fale também com as melhores palavras. Mas o interessante é as pessoas, elas entendem. Quando você se coloca junto, né? Isso. Quando você se quebranta junto, quando você entende que aquela mensagem também é para você, as pessoas, elas entendem que aquilo não é porque você se acha mais, que você está querendo dar uma lição de moral, né? Mas é o Espírito Santo, é Deus trabalhando na vida do pregador e na vida da igreja, né? Porque muitas vezes a gente precisa abrir os olhos para certos assuntos, certas questões, que talvez a gente não tenha percebido ainda. E o Espírito Santo vem e mostra, você precisa ter mais compromisso, olha, você precisa dar uma atenção maior ao seu ministério. Isso são questões que, se você tratar abruptamente, duramente, talvez você escolha palavras, né, em maneiras que não vai ser agradável, mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, você sempre vai escolher a melhor forma, né? Deus escolhe a melhor forma. A mensagem que bate na igreja é só o pastor que tem que dar?
Olha, essa é uma pergunta Eu acho que boa. tem mensagens Realmente. que são realmente pastorais. Mas eu já preguei muito mensagens que batem na igreja. Mas eu acho que é saber bater, né? Não Não pode ultrapassar. deixar sequelado. Né? Vou deixar marcado. Eu acho que assim, a questão do bater na igreja, às vezes você tem assuntos que você tem que puxar mesmo, né? E não tem problema. Mas se aquele irmão for irmão que tem condições de fazer isso, não tem problema. A questão é que às vezes você bota uma pessoa que vai bater, e eu vou falar do que ele falou no início. A vida do cara não tá. Não condiz, né? O cara não pode. Como é que ele vai falar? Eu não dou o dízimo, aí eu vou falar sobre. Aí o pastor sobre arranca ele de lá do dízimo. púlpito. Não era nem para ter botado, né? Nem pode ter colocado, né? Falar sobre dízimo, eu não dizimo, aí como é que vai ficar? Vai ficar complicado. Então, assim, a pessoa que vai falar sobre isso, ela precisa ter autoridade. Né? Precisa ter autoridade de tudo, mas vamos dizer assim, especificamente, ela precisa ter uma certa autoridade e ela precisa ter. Ela tem que estar perto da igreja. Tem que ter um carinho da igreja, tem que ter a igreja, posso olhar para ela e entender, essa pessoa está falando isso aí, é para o nosso bem. Né? Senão a igreja fica desconfortável. E aí você entra numa situação muito chata. É a questão também da pessoa que está recebendo essa palavra ter um coração ensinável, né? Sim. Porque, às vezes, a pessoa recebe uma palavra dura e acha que o pastor, o pastor está mandando piada para mim ou tem alguma perseguição contra mim. Mas a gente entender que o evangelho não é sobre mim, é sobre o corpo. Sim. E se ele está aplicando, dando aquela palavra, né, é para tratar o corpo de maneira geral. Se coube a você, eu acho que é um sinal do Espírito Santo para você ser... O famoso se a carapuça serviu. Não, mas eu acho que é interessante a gente, nesse momento, né, o pregador ter a sensibilidade. Isso. A sensibilidade. Porque, por exemplo, às vezes você não conhece nada da igreja. E aí Deus está te dando uma mensagem para você falar sobre alguns temas. Então, essa é uma situação. É uma situação diferente. Né? Então, você não local, conhece a igreja. E aí, na hora de pregar, você tem que dizer, olha, irmãos, eu não conheço a igreja. Aí você pode... Né? O pastor não me falou nada. O pastor não me falou nada. Não, você pode... Mas eu tenho uma mensagem aqui. E aí, você vai explicar, dizer, olha, essa mensagem aqui é uma mensagem de Deus, porque eu não sei nada e tal. E agora, se você não tem um testemunho, como que você vai... A da igreja local é mais delicado. Né? Assim. Se você é daquela igreja, aí você não tem um testemunho sobre aquela área, você não tem assunto que você tem que dizer, olha, eu não vou poder abordar. Mas é preciso ter essa... Tem que ter Aí sensibilidade. que tá. Esse que é a questão, né? O pregador ele tem que ter um pré-requisito, não? Para ser um pregador? Ah, eu acho que sim. Né? Tem que ser de Deus. Tem que ser um enviado Acho de que Deus. pregação... Ele não precisa ser um teólogo, né? Eu digo assim, mas eu acho que o caminho... Se ele é um pregador, ele tem que trilhar esse caminho. Então, Não, mas teologia... eu tô falando de pregador, assim, É porque você vai pegar irmãos que irmão, você... Então, mas teologia, a gente costuma falar sobre formação acadêmica, mas teologia é estudo da palavra de Deus. Então, a gente poderia colocar, ele tem que ter um preparo, ele tem que se preparar. Então, se você for academicamente, não precisa. Não precisa. Não precisa ter lá o certificado, né? Você não precisa. Mas você tem que ser um teólogo. De quê? Em que sentido? No sentido que você estuda a palavra de Deus. Que você estuda a Bíblia. Né? Você lê. Você tem uma leitura diária. Eu não consigo ler todos os dias. Mas que você reserve um tempo para você dedicar àquela pregação. Eu digo assim, às vezes você tem uma pessoa nova que você quer que ela pregue na igreja, você acha assim, ela tem jeito. Não, você está querendo experimentar. O que o pregador precisa, para a gente pegar aqui? Ele precisa dominar aquele texto que ele vai pregar. Minimamente falando. Não, acho que primeiro, antes disso, a pessoa precisa ser eloquente. Isso. Consegue expor bem as suas ideias. Consegue conversar numa boa, né? Que às vezes a pessoa até fala bem, mas ela não consegue. Não consegue comunicar a ideia dela, né? Tem pessoas que têm grande conhecimento, mas não conseguem passar. Exato. É o inverso, né? Então, primeira coisa, ela precisa ser eloquente. Mas acontece que tem pessoas que não são eloquentes, mas quando tomam a palavra, conseguem. É uma situação também. Situação, Então, diferente. Acho que o requisito maior e principal é a pessoa ser estudiosa. Se preparar. Eu acho que gira um pensamento em torno dessa questão de você ser um teólogo, né? Dr. Sproul,
um pastor presbiteriano, quando ele lançou um livro, Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, na apresentação desse livro ele fala assim, nós somos todos teólogos. Eu perguntava para ele, por quê? A questão é que, se você tem um texto sagrado nas suas mãos, você tem a capacidade de ler, entender, contextualizar, você é um teólogo. O teólogo é todo aquele que tem as escrituras na mão e tem a capacidade de interpretar aquele texto, né? Então, assim, nós somos todos teólogos. Se você pega um texto, se você consegue explicar aquele texto, se você entende aquele texto, você é um teólogo. Mas o curso, a formação, o diploma ali na mão, não é um pré-requisito. Obviamente que a Bíblia vai até indicar para a gente que aqui os novos na fé, é legal, é bom que eles não ensinem, né? Exatamente. Porque é um período que ele precisa sentar e aprender. É um período de amadurecimento de fé. Amadureceu, vamos para o campo. Pregação. Aí ele precisa pegar, ele vai pegar o tema, ele vai se aprofundar naquele texto que ele está trabalhando ali, buscar recursos. Ele vai fazer uma pregação. Agora, se o caminho dele é a pregação, ele vai ter que trilhar um caminho de estudo. De estudo, não tem solução. Se ele quer melhorar, ele quer crescer, não tem jeito. Eu acho interessante que muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando mal da teologia, né? Cristãos mesmo, falando mal de teologia, porque a pessoa... E mal sabe ela que ela é um teólogo. Porque se ela lê a palavra de Deus e ela medita, reflete, né, interpreta aquele texto, ela já é um teólogo. E o pessoal tem muita esse receio com a teologia, porque o que acontece? No movimento pentecostal em si, né, praticamente, durante muito tempo, a teologia acadêmica, né, foi deixada de lado e é aquela... Eu posso rodar, pular, só não vou porque não tem asa. E as pessoas falam assim, a teologia ela limita o Espírito Santo. Tem gente que fala isso mesmo. Porque ela tira essas coisas esquisitas do meio do culto. E aí tem um teólogo que as pessoas costumam não gostar muito de internet, Iago Martins, que ele fala o seguinte, a teologia ela não apaga o Espírito Santo, né? Ela não esfria o crente. Ela vai apagar o falso fogo. E é isso que ela fala. Ela vai apurar, ou vai te levar pelo caminho correto ali da verdadeira adoração, do culto, do conhecimento. De profundidade, né? De profundidade. Porque a gente sabe que quando as pessoas ficam só nesse, vamos dizer assim, não sei se é o termo correto, nesse oba-oba, não é um conhecimento, é muito sensorial, sabe? Vai acabar com arrepiou o Espírito Santo. Vinde como estás, vai acabar com as palavras de efeito, jargões, né? Os jargões, aí que de repente fala lá, não, está escrito perigo, lá, né? E acaba, inclusive, com uma questão que durante muito tempo causou muito problema para a igreja, que é as conversões emocionais. Sim. Aquela palavra emoção, muita palavra de afirmação, aí o cara chora, vai lá no culto e tudo mais, aceita Jesus. Aí daqui a um tempo o cara está na mesma situação que estava antes, né? Então, desaceitou. Desaceitou. Eu não estava com a cabeça, não. Né? Então, assim, quero dar um passo atrás. Essas coisas, a teologia leva o camarada para esse caminho da certeza, né? Beleza, eu vou aceitar aqui, ou eu vou reconhecer as obras de Cristo, mas eu estou fazendo isso com convicção. Eu entendi, né? Não foi só vai te trazer clareza, né? Porque clareza. você pega um texto ali que você vai falar, o carcereiro, né? Aí foi salvo, vai ser salvo tu e tua casa. Aí a pessoa fala, no calor da emoção, na pregação, trazendo esse sentimento, ela fala, toda a tua casa vai ser salva. Você traz uma promessa que ela não é uma promessa real. A gente espera isso e, graças a Deus, as pessoas têm alcançado, minha família foi alcançada, mas não é uma realidade geral. Isso pode gerar Porque a salvação depende da pessoa querer ou não. Exatamente. Mas se você for ler o contexto lá, você vai ver que a casa dele foi alcançada lá. Foi né? promessa para ele. Sim. Agora, se a gente não entender com essa clareza, a gente vai querer que todas as casas sejam trazendo uma falsa promessa para a pessoa que está ouvindo lá, e ele está levando para casa uma falsa promessa. Isso é um perigo muito grande. Aí você vai prosperar, teus celeiros vão transbordar. Nem de todo mundo vai transbordar dessa forma. Ele vai ter o que precisa. Deixa seu carro aí hoje, que você vai ser abençoado amanhã. Esses argumentos são usados e as pessoas ganham com isso. Né? É interessante você falar sobre algumas expressões, né? Tipo assim, rodar na igreja, esse negócio, graças a Deus, essa não faz parte da nossa realidade, da realidade da Adventista da Promessa, né? Isso aí é neopentecostal, né? Nós somos pentecostais tradicionais. Mas a questão é que existem dentro da nossa igreja, e, tipo assim, comumente nas igrejas em geral, algumas expressões bíblicas
E aí você vai dizer, mas como que essa expressão bíblica não vai ser... Então, é interessante tomar cuidado, né, com o que você vai prometer, a forma que você vai prometer. É lógico que o coração do cristão, a vontade do cristão, o propósito Tem é que a casa da pessoa seja alcançada. É a expectativa. A expectativa, né? O pastor vai ter que se empenhar com a igreja para alcançar essa casa, essa família. Mas a gente nunca pode esquecer, o pastor falou, da escolha. Você não está obrigando que a pessoa seja salva, né? Da condição daquela pessoa, né? Porque, às vezes, a pessoa vai simplesmente dizer, não quero, não é para mim. Não é. Né? E aí? Você vai aquela pessoa levou como promessa. Ela vai ficar guerreando. Vai achar uma coisa que... Poxa, mas eu Deus prometeu para mim. Então, não é. eu acho que o maior problema disso é você frustrar a fé da irmã. Isso é. Do irmão. Porque aí acaba gerando entristecimento, fraqueza na fé. Poxa, eu estava lá... Desânimo. Eu estava lá e tal, e a Bíblia prometeu e não está cumprindo. E em alguns casos agrava. Eu já ouvi casos da pessoa estar lá no leito de morte, o médico chegar e falar, gente, não tem mais jeito, não. Vai falecer e pronto, porque é muito grave. Aí o camarada chega lá, não, irmã, tenha fé que a senhora vai ser curada. Dá uma falsa esperança para a pessoa. É melhor você chegar com uma palavra de conforto, ó, você vai, mas você vai encontrar com o seu Senhor, com o seu coração em calma. Acalmar o coração da pessoa, né? Não, é duro. É duro, mas é difícil. Né? É difícil, né? Mas... Num leito de hospital, é melhor você confortar do que você dar uma falsa esperança, né? O que geralmente acontece. Eu vivi isso. Eu fui numa casa em que, há muitos anos atrás, nem era dessa igreja, era da Batista, e a pessoa tinha um câncer, um câncer. E toda a expectativa de quem foi na casa dele visitar era da cura. Mas aí, no final, ele falou assim, gente, eu sei que eu não vou ser curado, não. Aquilo ali impactou, gente. Para mim, eu era muito jovem, né? Aí falou, eu sei, Deus já falou comigo. Então, não adianta os irmãos ficarem orando nesse sentido. Eu estou consciente, eu estou aqui cumprindo meus últimos dias e eu estou satisfeito, porque Deus falou para mim. Olha só que coisa que a gente... A igreja nunca espera um negócio desse. Mas Deus falou com ele, falou, né? Ainda bem que Deus falou, né? Ainda bem que Deus falou. Confirmou no coração dele e a gente estava ali muito preocupado, aliviou o nosso coração, mas a gente ficou assustado. A nossa palavra em circunstâncias é sempre se Deus quiser, né? Sim, é se Deus quiser. Se for o propósito. É a melhor de forma Deus, de falar. É a melhor forma. Até no aspecto de salvação, olha, se for do propósito de Deus. Até no aspecto de salvação, né? Até se for do propósito de Deus, Deus vai alcançar a sua casa. Aí tem não, Deus quer. Realmente, Deus quer, mas aí vai girar, né? Porque nem sei, Deus quer que todo mundo seja salvo. Mas todo mundo vai ser? Não. Uma questão que geralmente é levantada, né, é que nessa transição de igreja, que a pessoa geralmente fala assim, eu não vou mais em determinada igreja, não, porque aquela igreja é muito fria. Né? É muito fria, mas o que a pessoa quer dizer quando ela faz isso? Né? É porque o pregador, ele não sei, ele não pula, né? Ou não tem aquele calor, aquela emoção toda. Né? O cume do culto não é esse calor, até tem, o calor humano, mas o principal objetivo do culto ali não é você sentir aquele calor das pessoas levantando, falando e tudo mais. A importância do culto é de fato, a verdadeira comunicação do Evangelho. Né? Então, se você está falando assim, eu não vou mais em determinada igreja, porque aquela igreja ela é muito fria, a gente precisa analisar. Fria por quê? Por que é fria? Por que você está falando que aquela igreja é fria? E, às vezes, se você analisar, dissecar isso, você vai ver que não é uma igreja fria. Às vezes, é um problema do seu coração. Você está trazendo um julgamento como um todo, né? Todo mundo é frio. É porque, hoje em dia, infelizmente, principalmente o povo pentecostal, né, eles são muito motivados pelo emocional. O emocional. Então, até já foi falado aqui, né? Se eu cheguei no culto, se naquele culto eu senti o Espírito Santo, então essa igreja é de Deus. Passou pelo portal, arrepiou, não é nem o ar-condicionado. Então, se no culto... E às vezes a gente acaba tendo essas dificuldades também. Não, hoje o culto foi bom. Né? Hoje não foi, não senti, hoje não...
Então, vai muito da emoção, da sensibilidade humana. E a gente, às vezes, perde o objetivo. Qual que é o objetivo? É você aprender um pouco mais de Deus. É você adorar a Deus. É trazer uma preocupação para si, né? Exatamente. Então, às vezes a gente ouve, né? Ah, não, mas naquela igreja lá é melhor, porque lá eu sinto. Ah, porque naquele culto lá eu arrepiei. Ah, porque lá tem profecia. A irmã me entregou uma profecia. A irmã falou que eu vou casar. Falou para tu? Eu recebo. Não falou não, mas falou amém. Se falar para ele, vai ficar bem sensível agora. Tu dizes. Eu choro. Agora Tu dizes. Então, e nessa de procurar uma igreja mais calorosa, às vezes as pessoas se perdem, né? Se perde. E vão por um caminho de destruição mesmo. Aí, olha como é que é interessante, né, a gente falar sobre isso, porque é a pregação que a gente está falando, né? Então, às vezes, a pessoa rejeita uma igreja que tem uma pregação bíblica, uma pregação saudável, uma pregação que alimenta, que fortalece, em detrimento de o quê? De uma outra que Emociona, é né? emocional. Emocional. Hoje em dia a gente tem as igrejas neopentecostais, mas o crescimento maior é das pregações coach, né? Que o quê? Vai tratar da emoção também. Do sentimentalismo, de que você precisa se sentir bem. Vai falar o que você quer ouvir, né? Vai falar, né? O egocentrismo, vai mostrar lá, não, você é valorosa, você é o ponto fraco de Deus. Você é o centro do coração de Deus. Deus é espírito, irmão, não tem coração. Então... Foi falar isso, deu problema lá. Né? Deus não tem coração, irmão. Deus não tem coração? Eu fui explicar por quê. Aí vai ter que explicar. Então, veja bem, às vezes a pessoa rejeita, deixa de ir numa igreja bíblica, uma igreja séria, né? Para quê? Para ir atrás de sentimento, sensibilidade, de que eu preciso me sentir bem. E todos esses temas que você está falando, elas vão justamente de encontro, porque a gente pode falar também mais genericamente com relação à igreja, mas isso tudo também está focado ali na pessoa do pregador. Exatamente. Porque um pregador ele pode ser mais, né, eloquente na forma de falar, ele é mais incisivo, né? Às vezes ele fala forte, né? Ele fala alto. Dele, né? É a característica dele. Aí você vê o outro que ele fala manso, fala devagar, fala baixinho. Como é que fala? Você tem os profetas, né? Você tem um livro que fala... Rapaz, eu fiz um trabalho sobre esse livro, que é o sanguíneo. Sim, temperamento. E é o temperamento da pessoa, né? E a pessoa interpreta isso como espiritualidade, que não tem nada a ver, né? Não, porque esse pastor é bom porque ele fala mesmo, ele bota para fora. E é o temperamento, não tem nada a ver com espiritualidade. Não. E é legal a gente pensar que, por exemplo, na inspiração da Bíblia, no processo de formação do canto, Deus ele utiliza os homens que estão ali disponíveis, mas ele considera o contexto, a forma como o camarada pensa, a forma como o camarada fala, a forma como ele se expressa. Ele respeita isso, né? Respeita essas questões. E na pregação é a mesma coisa. Sabe? Não é porque você vai pregar, por exemplo, eu tenho um jeito um pouco mais despojado. Não é porque eu vou pregar que eu vou, amantíssimos irmãos, a paz do Senhor, vou me transformar. Ele muda o jeito de falar, né? É verdade, interessante. Na hora de orar no seu privado é Senhor, em nome de Jesus, aí vai orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus que criou os céus e a terra. Não é isso, sabe? Ele vai te usar da forma como você é, eloquente, mais calmo. E assim foi escrita a Bíblia também, né? Exatamente. No início da minha caminhada de pregações, foi interessante que eu tive essa experiência, né? A experiência de quê? De querer refletir o pregador que eu gostava. Então, eu gostava muito de ouvir certo tipo de pregação. Então, na hora que eu começava a pregar, eu acabava usando, né? Mas, graças a Deus, não foi, muitas, não. Acho que 1 ou 2 pregações que aconteceu isso. E aí, cara, imagina, são 20 anos atrás isso, né? 20 anos? Nem era nascido. Mais ou menos, 20 anos atrás, isso. Que aconteceu isso, né?
E não tinha esse bate-papo, não tinha alguém para me guiar. Sim. É feio isso. O Espírito Santo mesmo, cara, tocou em mim. Legal. E eu comecei, tipo assim, eu comecei a me refletir no que aconteceu. E eu pensando, meu Deus, que ridículo. Eu querendo parecer uma pessoa que eu não sou, sabe? E às vezes acontece isso. Não quer dizer que o irmão que já tem por característica ser de uma forma, e é isso que a gente está falando, sobre originalidade. É. A pessoa já tem um comportamento, ela já é daquela maneira, ela não precisa mudar, né? Lógico que tem certos tipos de palavras, né? De gírias que você tem que cuidar e tal, que você normalmente usa no seu dia a dia, que no púlpito você precisa... E há coisas que podem ser melhoradas, né? Exatamente. Fala, técnica, maneira de falar. Mas isso é interessante. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, um abraço para ele, Marco Antônio, que ele também pediu o endereço para falar sobre isso, né? Ele quer ver o nosso podcast. E aí, a gente estava conversando lá, né? Ele é cabeleireiro, barbeiro, e a gente estava conversando sobre pregação, a gente conversa bastante, e ele estava falando sobre isso, que houve uma época no passado que as pessoas inventavam palavras difíceis. E aí, um dia, ele foi numa pregação de pastor, uma reunião de pastores lá, e o pastor que estava orando começou a usar umas palavras que ele não entendia, e que ele perdeu o time da pregação, da oração, porque ele ficou pensando o que significavam aquelas palavras. Parecia a missa do Papa em latim. E aí o pastor começou a orar, porque Deus... Obrigado por ter nos dado o seu espírito genuflexório. Ele começou a pensar que nós estamos genuflexório. Um cara curioso, então. E nesse encapelado mar aqui das areias de Copacabana. E aí ele, na hora que ele estava orando, que ele começou a ouvir as palavras difíceis, ele se perdeu, porque ele ficou pensando, genuflexório. Se fosse hoje, o cara já corria no Google, na hora da oração. Exatamente. Aí o pastor chamava a atenção. Na hora da oração, não está mexendo no celular? E aí a gente estava falando sobre isso, sobre as palavras muito difíceis, né? Então, na hora, o pregador tem que vigiar nisso, sim. né? Não é porque você foi lá na teologia sistemática lá, tem uma palavra lá, né? Pneumatologia, né? Aí você vai... Vamos falar sobre pneumatologia. Hoje, irmãos... Mas se tiver um borracheiro lá... Pneumatologia. Tem borracheiro sentado. Para mim era um tratamento médico, eu acho. Então você... Cada um faz uma coisa. Da mesma linha do oftalmo, né? Então você pegar aquela palavra ou aquelas questões teológicas e você simplificar para o público que você está ouvindo, que você está levando, do público, né? Depende muito do público, depende muito da área, né? Se é uma sala de teologia, você pode usar, todo mundo vai saber, né? O que significa. Agora você vai trazer palavras difíceis, genuflexório e etc. Um público mais humilde, né? E é legal, eu acho que eu já comentei isso aqui, por exemplo, teve uma aula que eu fui dar lá em Piedade, escola bíblica, e eu percebi que a lição ela trazia uns termos um pouco difíceis, complexos. Né? Complexos. E aí, para tentar comunicar de forma mais eficaz, o que eu fiz? Eu pego aqueles textos, eu até cito, mas eu pego uma folha a par, né? E coloco lá, isso significa isso significa isso. Meio que explicando para poder facilitar, porque senão acontece de você fala, e você só falou. Porque o pessoal não perde. Já acontecou. Já acontece com todo mundo. O já. pregador fala uma palavra lá difícil, você fica assim, mas o que ele quis dizer? Teve uma vez que eu estava pregando não, fazendo uma palestra, e nessa palestra era até sobre pregação. E aí eu explicando, né, que quando a gente vai falar numa pregação e tem uma palavra que é em comum, o bom é você explicar, dizer, essa palavra significa tal, usa um sinônimo e tal. E aí agora eu não vou lembrar, eu sei o significado, mas eu não vou lembrar da palavra, porque quando terminou tudo, eu encerrei a mensagem, a palestra e tal, a Priscila me cutucou, né? Mas sempre a mulher, mano. Sempre a mulher. O que significa tal coisa? Aí eu olhei para ela e pensei, olha a falha que eu dei.
Porque eu expliquei, falei que não podia e eu Não falei pode uma o quê? palavra. Aí eu expliquei que era sobre sacrifício, né? Era um sacrifício que acontecia lá no altar Propiciação. Né? propiciação. Era essa a palavra. E aí, aí eu expliquei para ela. E é justamente isso. A gente Aí você reuniu todo precisa- mundo e falou, irmãos, Oi, volta até irmão. aqui. Igual. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, né? Que É. talvez uma palavra em comum que eu saiba, ou que É. os meus pares saibam, É talvez isso. na igreja, né? É mistério que eu faça isso. O que é mistério? Mistério significa o quê? Porque às vezes nem o cara sabe explicar, né, a palavra difícil que ele usa. É verdade. Acontece. Porque é muita questão de ego, né? Por exemplo, eu vou pregar, então eu preciso fazer uma pregação boa, com palavras difíceis, eloquentes. Por quê? Porque o pessoal vai ficar com uma imagem boa de mim. Quando, na verdade, não Tá, é nada mistério. disso. Mike, para você não ficar com dúvida. Por favor. Mistério é dever. Mas isso às vezes, que nem ele falou, é comum. Você lê o texto, você está tão acostumado com aquele texto, você está tão acostumado a ler aquele Sim, texto, vai cair no costume também. que você lê e você já não reflete em cima dele, né? É por isso que é bom você, quando você for pregar, você pegar várias versões da Bíblia, né? Era isso justamente que eu estava pensando aqui. Hoje a gente tem diversas versões, né? Sim. A gente tem a Ara, que é a mais antiga, ótimo para conversar com avós, que eles entendem. Mas aí, se você for conversar com uma galera mais da... Não, ninguém vai. Não vai. O ideal é que você use uma NVT, uma NVI, que é uma intermediária, né? Para poder mediar, dependendo do público que você for Tem a falar. NAA é também, bom você... tem a Almeida 21. Almeida são- E tem a questão de você falar para um público que não cristão e usar coisas que a gente fala na igreja. É. O crentez, né? Aí No você, PG, cara, óleo, o que é azeite, ué? O cara vai ficar fazendo umas comparações. Fogo aí. O cara não vai no entender. PG, antigamente, no manual, né, no treinamento, eles falam, gente, é um PG, não são pessoas cristãs que estão ali. Então, o que você faz? Evita chamar de pastor, evita, por exemplo, cantar no PG, eu mergulho na mirra ardente. É verdade. É complicado. Que isso, né, tem cara? uma roupa especial para esse mergulho? Não sabe, então... Como eu vou fazer isso? Vou morrer? O pregador, na maioria das vezes, no local de facilitar, né, a pessoa, ele acaba... Dificulta. Uma experiência que eu tive no PG que a gente tinha era justamente esse. Uma coisa simples, sal da terra, luz do mundo. E o casal que a gente tinha lá, ele não entendeu. Aí ele perguntou, o que é sal da terra? Por que sal da terra? A luz eu até entendo, né? Questão de luz, de Deus e tal, ele até avaliou assim. Que também não tinha nada a ver, mas foi a forma dele interpretar. Mas é mais compreensível. Né? É mais compreensível. Agora, o sal da terra, aí ele, entendeu? Aí teve que explicar. E realmente, às vezes, a gente usa não só as palavras difíceis, mas termos que Termos são que a comuns, gente não são comuns, né? Eu costumo usar sempre a NVT porque é uma que está mais explicado ali, esmiuçado o texto bíblico. Então, às vezes, você tem uma palavra mais difícil na revista corrigida, por exemplo, que é na NVT não, está ali mais explicado, né? Mas é bom você pegar as versões bíblicas para você ter uma visão E aí vai o melhor. preparo, porque se você não estiver preparado, você não vai conseguir nem responder o que é o sal da terra. Exatamente. A importância do sal daquela época, a importância do sal hoje, a importância é a mesma, mas a pessoa é tão barato, tão comum, tão que não tem mais comum. aquele valor. Se tirar, o pessoal reclama. Às vezes está tão comum que não está. Mas naquele tempo não, existia um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. O sal era, né? Então você tem, E hoje a gente você não vai saber tem nem explicar isso. hoje a gente tem N recursos que pode ser usado, né? Eu tenho Exatamente. uma Bíblia no celular que é o Olive Tree e lá tem uma Bíblia que é com números strong, né? Eu não sabia disso, uma vez andando na internet aí achei uma recomendação desse aplicativo e dessa Bíblia. É uma Bíblia NTLH, mas ela tem os números strong. Então você aperta ali na palavra e ele te dá o significado do grego ou do hebraico daquela palavra. Do dicionário Strong. São recursos, né, que você tem para você poder estudar, para você ler, para você ver o significado da palavra. Por várias vezes, eu me peguei sem entender
ali no contexto bíblico, né? A razão daquela palavra está ali. E aí, quando você vai lá para ver Legal. a origem daquela palavra, você... Vou pegar essa dica aí. realmente Cara, tá ali. também. ó, é Esse interessante. aplicativo não conhecia, não. É interessante que acho que essa quebra, né? Esse quebrantamento de você dizer assim, poxa, eu não sei. É. Porque muitas vezes o pastor, o pregador, tem a dificuldade de dizer, pô, não sei. Ele tem que dar uma resposta. Né? Aí arruma uma Pô, não resposta. sei. Aí enjambra, a palavra que o brasileiro mais conhece, né? Improvisa. Ele arruma, ele tem que arrumar uma. Gambiarra. Gambiarra. A expectativa da pessoa é que todo mundo saiba tudo. O pastor, aquele que estuda, o mestre. Não. Às vezes você pode dizer assim, ó, eu não consigo te trazer essa resposta agora, não. Eu vou te trazer depois. Vou estudar, né? Vou ler o que é. Mas eu acho que o correto seria esse. O Mas acho correto que é esse. dificilmente vai acontecer pelo seguinte problema: ego. Sim, Isso, mas O cara vai falar, pô, eu sou pastor da igreja, ele vai me perguntar o que é a luz O pastor do mundo. não sabe? Eu não vou. O que é o sal da terra? Ah, irmão, é o sal que caiu no chão. É isso. Agora tá na terra. Agora tá... É isso, gente. Mais alguma coisa que você quer falar aí, meu filho? Não? Tá Não. Tudo colocado aqui. Olha aí, irmão. Você aprendeu aí? Você entendeu? Eu acho que ficou claro aqui, né? Mas são recursos importantes para que você possa não só pregar, mas também para você entender a razão e a importância da pregação, né? Porque a importância da pregação não é só para quem faz a pregação e expõe ela, mas é também para quem está ouvindo e recebendo a mensagem, né? Às vezes a gente está ali e não avalia, não pensa nesses pontos que são importantes com relação à fala, com relação ao tema, com relação ao objetivo que o pregador tem, aonde ele quer chegar. Então, às vezes, você começa com uma pregação, você começa ouvindo e fica só por ouvir, pelo teu costume. Mas se você, a partir de hoje, ao sentar-se lá na tua igreja para ouvir uma mensagem, ou até mesmo em casa, pelo YouTube, né? Você ouvir uma mensagem, uma pregação, você sentar ali e, desde o início ao fim, você ficar ali, qual é o objetivo, onde ele vai chegar, qual é o propósito? Você tem dois caminhos, né? Ou entender que aquela mensagem ali não é uma mensagem para você, porque a exposição, o objetivo, não é um objetivo positivo, porque a gente também tem a má pregação, né? Nós também temos os maus pregadores ou os maus objetivos que algumas igrejas, né, têm para levar, e também tem o propósito que é o Senhor falar contigo, né? Você ser transformado, você ser impactado. Eu sempre tenho a oportunidade, eu falo sobre isso, né? Não tem como você ir à igreja e não sair dali diferente da forma que você entrou. Porque em todo o tempo, nós até citamos aqui com relação até ao louvor, em todo o tempo, do início ao fim, o Senhor está usando esse momento para falar contigo, né? E você chegar ali, participar da escola bíblica e não sair dali transformado pela escola bíblica, você participar de um culto e não ser tocado pelo louvor, pela canção, não é nem questão da emoção, é pela presença de Deus naquele lugar. O louvor sendo um louvor bíblico, um louvor profundo, teológico, ele vai apresentar para você, ele vai trazer para você o sentimento de amor que o Senhor tem pela sua vida e também o seu sentimento de adorador com relação a Deus. E aí fecha o culto com a parte da mensagem, né, onde a mensagem vai falar poderosamente ao teu coração e as orações também, com toda certeza que o Senhor está ali para ouvir o clamor, o derramar, né, o se entregar, enfim, tudo isso é importante para a tua vida e também isso vai também contagiar os seus irmãos no momento de culto, no momento de adoração, né? Isso também é um propósito. Um outro ponto importante que é ao você ouvir uma mensagem, eu sempre falo para os meus irmãos lá em Cabo Frio, Rio das Ostras, né? Ao ouvir uma mensagem, que você não guarde aquilo só para você, mas que você compartilhe com outras pessoas, né? Que ao longo da semana, aquilo que você se alimentou, a palavra que você ouviu, que você possa compartilhar. Não, olha, eu ouvi essa mensagem lá na igreja, o pregador trouxe, expôs essa mensagem, esse verso, esse texto, e olha que texto maravilhoso, tudo aquilo que você recebeu, você poder replicar para que as pessoas do teu dia a dia possam também ser impactadas por essa mesma mensagem. Isso é importante, irmão. Isso é importante. A gente não está ali só como ouvinte na igreja, não. Nós estamos ali para sermos alimentados pela palavra de Deus, que é de Deus, né? Que o Senhor está usando o instrumento ali, né? O ministro da palavra, para poder te alimentar e com aquele alimento que você recebeu, você compartilhar com outras pessoas, levar o alimento também a outras pessoas que não puderam estar ali ou não estavam ali, ou ainda não entendem a razão pela qual você está ali. Então,
É extremamente importante isso. Esse é o nosso, nosso grande objetivo aqui, é que você seja edificado por esse entendimento. Amém? O Ministério de Ensino está fazendo um trabalho com a igreja local, né? Sim. Explica aí esse trabalho, só antes da gente fechar. A gente vai disponibilizar para as igrejas locais professores em cada disciplina, em que a igreja local ela vai, vendo a realidade dela, a dificuldade dela, por exemplo, vamos dizer que a igreja local precise de formar pregadores. Né? A gente vai ter a disciplina lá, vai ter um professor disponível para a igreja e enviar esse professor para poder suprir essa demanda da igreja. Que pode ser remoto ou... Pode ser, a forma, a igreja presencial, vai negociar, né? com o professor. Por exemplo, nós fizemos um curso agora com Santa Luzia e Sacramento. Escola Bíblica. Foi 6 segunda-feiras pelo Zoom. Entendeu? Nós concluímos agora e sábado eu vou estar entregando o certificado lá. Então, a forma, se for melhor para a igreja e para o professor, não tem problema a forma, não. É um dia, é uma série, né, de pregações, ou um sábado total, um domingo, não tem problema. Isso vai ser uma negociação. Mas nós vamos ter uma série, logo, nós vamos estar dispondo uma série de assuntos que vai estar disponível para a igreja. E o pastor que quiser esse Solicitar o Ministério do Ensino. projeto, ele entra em contato com você. A gente vai deixar na plataforma todos que já estão disponíveis. Certo. A ideia é que cresça isso aí. Certo. Né? Então, a partir ele vai olhar lá, inclusive os podcasts vão estar gravados, Certo. ele vai olhar lá e vai escolher, eu preciso dessa daqui. Aí Show. ele entra em contato com o Ministério do Ensino e o Ministério do Ensino envia. Tá certo. Tá certo aí? Então, que Deus abençoe sua vida. Você que ficou até o final, coloca aí hashtag Mike vai casar. Pode botar aí. Ele recebeu a promessa, então, aí... Amém. Um abraço a todos. Não deixe de compartilhar, de curtir, né? Não deixe de comentar aí, deixar seu comentário. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nos vemos sexta-feira que vem, às 19 horas. Meu nome é Jefferson Pedro e nós seguimos juntos. Que Deus te abençoe. Um abraço. Valeu! Olá, queridos. Voltando aqui mais uma vez para lembrar a vocês o nosso encontro na nossa vigília regional amanhã, no Colégio Valfredo, em Ausch, a partir das 22 horas. Contamos com a sua presença, com a sua caravana. Mais uma vez, pedindo a você, clame ao Senhor para sermos impactados e surpreendidos pelo Espírito Santo. Esse encontro está marcado e contamos com a sua presença. Até amanhã, querendo Deus. Graça e paz. Aqui é a diaconisa Márcia Barros, líder do Ministério de Crianças e Adolescentes. Você sabia que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos? Isso é uma coisa que acontece também na igreja. Então é importante que falemos sobre este assunto. E eu quero fazer um convite a você, líder, pai, mãe, professor e todo aquele que se importa com o trabalho do MCA. Estaremos no dia 17 de setembro, às 15 horas, na IAP Piedade, fazendo um trabalho do Setembro Amarelo com os nossos adolescentes. Então, contamos com a presença de vocês. Que vocês venham, formem suas caravanas e participem conosco desse trabalho.